O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje estamos no dia 125 do nosso podcast O Catecismo em um ano, na sua primeira parte sobre a profissão de fé, nos símbolos da fé, sua segunda sessão, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. E hoje leremos dos números 976 ao número 980, no artigo 10, Creio no Perdão dos Pecados. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20, 22 ao 23. A segunda parte do Catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo, pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Por isso, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Um só batismo para o perdão dos pecados. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação, para que assim também vivamos uma vida nova. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada a pagar, seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência, que não cessam de nos arrastarem para o mal. Neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda a ferida do pecado? Foi necessário, por isso, que a Igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, embora de modo diferente daquele do sacramento do batismo. Por esta razão, Cristo deu à Igreja as chaves do reino dos céus, para que pudesse perdoar aos pecadores arrependidos os pecados cometidos, desde o batismo até o último dia de sua vida. É pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a Igreja. Os padres da Igreja, com razão, chamavam a penitência de um batismo laborioso. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Na nossa catequese complementar de hoje, ouviremos um texto do Papa Francisco, proferido na sua audiência geral de 13 de novembro de 2013. No credo, através do qual a cada domingo fazemos a nossa profissão de fé, nós afirmamos: professo um só batismo para o perdão dos pecados. Trata-se da única referência explícita a um sacramento no contexto do credo. Com efeito, o batismo constitui a porta da fé e da vida cristã. Jesus ressuscitado deixou aos apóstolos esta exortação:
Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A missão da Igreja é evangelizar e perdoar os pecados através do sacramento batismal. No entanto, voltemos às palavras do credo. Esta expressão pode ser dividida em 3 pontos: professo, um só batismo e para o perdão dos pecados. Professo. O que quer dizer isso? É um termo solene que indica a grande importância do objeto, ou seja, do batismo. Com efeito, pronunciando essas palavras, nós afirmamos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Num certo sentido, o batismo é o bilhete de identidade do cristão, a sua certidão de nascimento e o ato de nascimento na Igreja. Todos vós conheceis o dia em que nascestes e festejais o vosso aniversário, não é verdade? Todos nós festejamos o aniversário. Dirijo-vos uma pergunta, que já formulei outras vezes, mas volto a apresentá-la. Quem de vós se recorda da data do seu próprio batismo? Levantem a mão. São poucos. E não o pergunto aos bispos para que não se envergonhem. Mas façamos uma coisa. Hoje, quando voltardes para casa, perguntai em que dia fostes batizados. Procurai, porque este é o vosso segundo aniversário. O primeiro é do nascimento para a vida, e o segundo é do nascimento na Igreja. Fareis isso? É um dever que deveis fazer em casa. Procuremos descobrir o dia em que nascemos na Igreja, e demos graças ao Senhor, porque no dia do batismo nos abriu a porta da sua Igreja. Ao mesmo tempo, ao batismo está ligada a nossa fé na remissão dos pecados. Com efeito, o sacramentícia ou confissão é como um segundo batismo, que se refere sempre ao primeiro, para o consolidar e renovar. Nesse sentido, o dia do nosso batismo é o ponto de partida de um caminho extremamente bonito, um caminho rumo a Deus, que dura a vida inteira, um caminho de conversão, que é continuamente fortalecido pelo sacramento da penitência. Pensai nisto. Quando vamos confessar-nos das nossas debilidades, dos nossos pecados, vamos pedir o perdão de Jesus, mas vamos também renovar o batismo com este perdão. E isso é bom, é como festejar o dia do batismo em cada confissão. Portanto, a confissão não é uma sessão numa sala de torturas, mas é uma festa. A confissão é para os batizados, para manter limpa a veste branca da nossa dignidade cristã. Segundo elemento, um só batismo. Essa expressão evoca as palavras de São Paulo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Literalmente, a palavra batismo significa imersão, e com efeito, este sacramento constitui uma verdadeira imersão espiritual na morte de Cristo, da qual renascemos com Ele como criaturas novas. Trata-se de um banho de regeneração e iluminação. Regeneração, porque realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem a qual ninguém pode entrar no reino dos céus. Iluminação, porque através do batismo, a pessoa humana se torna repleta da graça de Cristo, a verdadeira luz que a todo homem ilumina, dissipando as trevas do pecado. Por isso, na cerimônia do batismo, aos pais dá-se um círio aceso, para significar essa iluminação. O batismo ilumina-nos a partir de dentro, com a luz de Jesus. Em virtude desse dom, o batizado é chamado a tornar-se ele mesmo luz, a luz da fé que ele recebeu, para os irmãos, especialmente para quantos estão nas trevas e não vislumbram espirais de claridade no horizonte da própria vida. Podemos interrogar-nos: para mim, o batismo constitui um acontecimento do passado, isolado numa data, aquela que hoje vós procurareis, ou uma realidade viva, que diz respeito ao meu presente, a cada momento? Tu sentes-te forte com o vigor que Cristo te oferece com a sua morte e ressurreição? Ou sentes-te abatido, esgotado? O batismo dá-te força e luz. Sentes-te iluminado com aquela luz que vem de Cristo? És homem e mulher de luz? Ou és uma pessoa obscura, sem a luz de Jesus? É preciso assimilar a graça do batismo, que constitui uma dádiva, e tornar-se luz para todos. Finalmente, uma breve referência ao terceiro elemento, para o perdão dos pecados. No sacramento do batismo são perdoados os pecados, o pecado original e todos os nossos pecados pessoais, assim como todas as penas do pecado. Mediante o batismo, abre-se a porta a uma novidade de vida concreta,
que não é oprimida pelo peso de um passado negativo, mas já apresente a beleza e a bondade do reino dos céus. Trata-se de uma intervenção poderosa da misericórdia de Deus na nossa vida, para nos salvar. Essa intervenção salvífica não priva a nossa natureza humana da sua debilidade. Todos nós somos frágeis, todos somos pecadores. E também não nos priva da responsabilidade de pedir perdão cada vez que erramos. Não me posso batizar várias vezes, mas posso confessar-me, e deste modo renovar a graça do batismo. É como se eu fizesse um segundo batismo. O Senhor Jesus é deveras bondoso e nunca se cansa de nos perdoar. Inclusive, quando a porta que o batismo nos abriu para entrar na igreja se fecha um pouco, por causa das nossas fraquezas e dos nossos pecados, a confissão volta a abri-la, precisamente porque é como um segundo batismo que nos perdoa tudo e nos ilumina para irmos em frente com a luz do Senhor. Vamos em frente assim, cheios de alegria, porque a vida deve ser vivida com o júbilo de Jesus Cristo, e esta é uma graça do Senhor. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!